O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a todos aqueles que oram conosco pela Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas e pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero saudar as autoridades aqui presentes que nos honram a oportunidade desta segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral, todos aqueles que vieram trazendo muitos corações, exatamente pelas restrições deste tempo, somos aqui poucos, mas bem representados. Por isso quero também saudar aos irmãos bispos que prestigiam este momento de grande importância, sacerdotes, e de modo muito especial registrar aqui a alegria da presença de Dom Luiz Fernando Lisboa, recentemente nomeado como bispo de Cachoeiro do Itapemirim, depois de ter servido por 8 anos como bispo de Pemba, lá na África, num trabalho missionário bonito e exemplar. Bem-vindo aqui entre nós, Dom Luiz, a alegria da sua presença. Estamos realizando esta segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral aqui no Santuário da Padroeira de Minas. Permitam-me registrar a importância de fazer esta segunda Romaria aqui. Nós a estamos fazendo aqui na Estação da Piedade, neste lugar que daqui a pouco se inaugurará como locomotiva da Piedade, como um gesto de preservação, exatamente para que nós não subamos com muitos carros até exatamente o alto da montanha. Realizar aqui esta Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral é realizá-la num lugar onde nós apenas como igreja não simplesmente falamos que devemos fazer, mas fazemos preservação. E queria exemplificar sem nenhuma soberba. Se a igreja explorasse como são explorados tantos territórios, de modo extrativista e depredando, a igreja seria financeiramente riquíssima. Aqui tem o minério de melhor qualidade. Aqui tem ouro e aqui tem água.
riquezas admiráveis. No entanto, aqui não apenas falamos, mas realizamos exatamente a preservação. Por isso, a nossa luta é enorme e grande com tudo o que tem acontecido ao redor da Serra da Piedade. Um verdadeiro crime, como foi um crime em Brumadinho e em muitos outros lugares, chamados, portanto, por isso é o sentido importante desta segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral. Uma nova consciência, um novo modo, uma nova lógica. Queria, de modo muito especial, lembrar que esta Romaria nós a realizamos ao menos por 3 razões importantes. Primeira, precisamos continuar a fortalecer o grito profético como igreja e como sociedade em defesa da casa comum e por um novo modo de tratá-la. Aqui estamos para um grito profético. Aqui estamos para um momento de escuta da palavra de Deus e escuta dos clamores da casa comum e dos clamores dos mais pobres que pagam o preço mais alto desse modo inadequado de se tratar o meio ambiente. Aqui estamos para dar testemunho de fé. Ainda há muita gente que pensa: o que tem a ver fé com o meio ambiente e com casa comum? A carta encíclica do Papa Francisco nos comprova exatamente ao iniciar dizendo: o Criador nos deu a criação como um grande bem e nos colocou nela como regentes, e não para depredá-la irracionalmente, passando por cima. Por isso tudo tem a ver com a nossa fé. Estamos neste dia, exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrando esta segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral, lutando exatamente para que na sociedade brasileira haja uma nova lógica na compreensão do modo de tratar a casa comum. Esperamos que a Câmara Federal siga o exemplo do Senado, que aprovou já o Junho Verde, para se investir de maneira ainda mais forte na educação ambiental, de maneira mais ampla, mais decisiva, porque é urgente. Estamos aqui, portanto, irmãos e irmãs, para que este grito profético nosso seja mais forte. E a escuta daqueles que precisam seja, portanto, uma sensibilização nova para um novo tempo e uma nova compreensão. Uma nova compreensão que precisa incidir, sobretudo, nas legislações. Envergonha-nos e nos preocupa quando a própria Câmara Federal discute modos de relativização e de relaxamento dos licenciamentos ambientais. Nós precisamos de uma nova lógica. Aliás, a palavra santa de Deus hoje vem exatamente nos trazer que é preciso uma nova lógica, e uma lógica nova eivada pelos valores. O Senhor Jesus, nesse trecho da palavra de Deus do Evangelho de Marcos, nos traz 2 figuras movidas por 2 lógicas completamente diferentes. Ele traz, diante dos discípulos e das multidões, a figura dos doutores da lei. Devoram as casas das viúvas, gostam de ser homenageados, se colocam exatamente em primeiro lugar em tudo, e coloca a figura da viúva pobre. Diante do tesouro do templo, muitos colocavam grandes quantias grandes, mas do que lhes sobrava. E ela, no entanto, oferecia o tudo que lhe tinha para a sua subsistência. Nessas 2 lógicas, o Senhor está exatamente advertindo os discípulos que a lógica que tem que presidir as relações entre as pessoas e o tratamento da casa comum tem um nome: a lógica do amor. E a lógica do amor está sempre na contramão da lógica do lucro. Está na contramão da lógica do poder que domina
está na contramão de toda lógica que não preserva a vida e a casa comum. É preciso, portanto, e este é o sentido de estarmos aqui celebrando esta segunda Romaria, daqui irradiando para muitos lugares, nos comprometendo nesta experiência importante e bonita de sermos uma igreja que ajuda a sociedade a ser mais justa, fraterna e solidária. Aqui estamos celebrando para fecundar os nossos corações de nós que aqui estamos presentes, mas no compromisso de fecundar o coração de muitos e de todos com aquilo que o anjo Rafael disse a Tobit e a Tobias. Não basta simplesmente dar alguma coisa, é preciso encher o coração de um louvor permanente e de um reconhecimento bendito por tudo aquilo que Deus nos dá. Se nós, irmãos e irmãs, não trabalharmos efetivamente, politicamente, legislativamente, evangelicamente, por uma nova lógica, nós continuaremos a pagar preços altos e vergonhosos como estamos pagando. A pandemia da Covid-19, com tantas famílias enlutadas, com tantos mortos, é um preço altíssimo que nós estamos pagando. Preço altíssimo que pagamos quando vemos o desrespeito aos quilombolas, aos indígenas, e todo esse caminho exatamente na perspectiva tão simplesmente do lucro e de fazer com que o dinheiro mande e determine a lógica do nosso viver. Deus nos ajude a compreender que temos um longo e novo caminho. Um caminho longo aprendendo uma nova lógica, porque a lógica que preside a cabeça de quem dirige, a cabeça de quem serve, a cabeça nossa como cidadãos e cidadãs, precisa de grandes e profundas reformulações, numa sensibilização nova, que nos ajude exatamente a fazer um novo caminho. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui simplesmente para dizer, mas exatamente também para comprovar que é possível uma nova lógica, modos novos, alternativos de viver, respeitando a casa comum e com uma lógica bonita de relacionamento fraterno e de verdade entre nós. Que este caminho se configure, que ele se consolide e que essa segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral firme em nós estes 3 compromissos: do grito profético diante de tudo aquilo que depreda a natureza, defendendo sobretudo os mais pobres e sofredores, que seja um modo de escutá-los sempre e prioritariamente, antes de escutar os grandes e aqueles que presidem com suas lógicas perversas, e sobretudo seja da nossa parte como igreja um grande testemunho de fé, como louvor e como reconhecimento aos dons que Deus nos quer dar. Por isso convido-os a renovar o nosso compromisso de fé neste dia, fazendo este caminho e trabalhando como sociedade, como segmentos da sociedade, dando-nos as mãos para uma nova compreensão e para uma nova economia que seja marcada, sobretudo, pela fraternidade e pela solidariedade. Convido-os a dizer no coração só: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No coração de nosso Deus, coloquemos nossas súplicas e preces